Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nesta manhã. Manhã de quinta-feira, manhã de TBT, né? A gente vai estar aqui conversando com vocês hoje, interagindo com você, referente ao módulo de gestão, tá bom? A gente vai estar aqui nesse dia maravilhoso. Aqui em Blumenau hoje está um pouco mais frio do que ontem, né? Mas continua aquele mormaço que a gente sente e tal. Que bom ter você aqui. Muito legal a sua participação aqui com a gente. Eu peço para você interagir nos comentários para a gente poder estar conversando com você, tirando dúvidas e também levantando alguma pergunta, falando aqui com os nossos especialistas da parte de gestão, tá certo? Hoje eu estou aqui como host do nosso SCI Talks. Meu nome é Douglas Pereira, sou líder comercial da SCI Sistemas aqui na Matriz, tanto do visual quanto da linha Novo Visual, tá certo? E vou estar todos os dias aqui com você, interagindo, conversando, trocando essa ideia juntamente com os nossos especialistas de cada módulo, tá certo? Só que eu não estou sozinho, né? Importante ressaltar que eu não estou sozinho aqui. Hoje eu estou com a Bia, hoje eu estou com o André, hoje eu estou com a Kátia, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte de gestão, juntamente com você. E eu peço, nesse momento, para você cutucar aquele seu colega do lado ali, conversar com aquele colaborador que está lá no outro setor, tomando o seu cafezinho, conversando com as outras pessoas, para poder participar desse podcast, poder interagir aqui com a gente. Prepare o seu café, prepare a sua água. Para quem é do fitness aí, no caso, prepare o seu whey para a gente poder fazer esse bate-papo bem legal aqui nesta manhã de quinta-feira. E aí, Bia, tudo certo? Tudo certinho. Tudo bem? TBT Tranquilo? mesmo, né? Hoje é dia de TBT, né? Quando é que foi o último que a gente fez? A gente fez, né? foi dezembro, ano passado, 2024, verdade? 2024. Foi bem legal. Saudade já. Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz hoje aqui dentro da SCI, para que os nossos clientes possam te conhecer um pouco mais, né? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, meu nome é Bianca. Eu sou líder do atendimento e de desenvolvimento do Novo Visual e do Único. Financeiro, tarefas, protocolos, temporizador e... E tem mais, tem mais, tem mais. branco, tarefas eu falei. Tem mais um. A ficha é intensa, né, Bia? Orçamento. A ficha é Então, intensa, assim, né? a gente está aqui para falar do gestão, porque todos esses módulos englobam a gestão do escritório, né? Legal. Então, toda quinta-feira a gente vai estar aqui para dar essas dicas e falar, ter esse bate-papo sobre essa gestão, sobre como a gente pode ajudar vocês a gerenciar aí e como o sistema também pode ajudar nessa caminhada. No dia a dia, né? Dia a importantíssimo dia. O nosso sistema de gestão, nosso módulo de gestão, vem fazendo um trabalho excepcional hoje dentro dos sistemas, né? Incrível. E aí, André, tudo bem? Tudo certo, tudo bem? Cara? Tudo certo. Hoje o André não trouxe o violão. Não trouxe o violão. Mas vamos lá, na quinta-feira que vem. Olha, tem potencial. Tem potencial, né? Que pode acontecer. Vai se criando um roteiro, então. A gente está trabalhando nessa ideia. Até o final de hoje, tu disse que né? vai Eu acho que pode acontecer algo, tá? Eu fui arriscar aqui umas ideias de paródia e agora acho que eu não vou poder escapar desse Cara, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. A gente mas vai acontecer, vai acontecer. Vamos trabalhar nisso aí. Mas então, para todo mundo que está assistindo a gente, meu nome é André, eu sou analista de negócios dos sistemas Único e Novo Visual, do módulo financeiro. E hoje a gente está aqui, então, para falar sobre essa parte de gestão, né, como o pessoal anunciou, que é um assunto tão rico, tão complexo, que afeta tão diretamente os gestores das empresas, e a gente tem aí a oportunidade e o privilégio de estar participando com eles no dia a dia, né, oferecendo soluções e colaborando com eles, sempre fazendo o possível, né, tudo que a gente pode. E então acho que vai ser muito construtiva essa conversa para a gente explorar esses assuntos de gestão e se aprofundar aí nesses temas que são oferecem tanta possibilidade de debate. É riquíssimo, né, cara? Riquíssimo. Hoje a gente vai só basicamente arranhar a superfície aqui, mas bom, toda quinta estaremos aqui, né? Então estaremos aqui bravando o sistema de gestão, com certeza. E aí, tudo bem contigo? Tudo certo? Quem é você hoje aqui? Tudo bem, bom dia clientes da SCI. Eu sou a Kátia, eu sou analista de atendimento e eu trabalho e converso com vocês há 6 anos aqui. E hoje a gente veio falar sobre um tema que é comum à pessoa física e à empresa também, que é a questão da inadimplência. Então, é interessante a gente saber que estar inadimplente é diferente de estar inativado. Por exemplo,
Mas qual que é a diferença, então? Me explica, por favor. Por exemplo, vamos lá. Vamos primeiro falar da pessoa física aqui. Às vezes você pergunta para, sei lá, para o irmão, para o colega, para o filho, né? Ele, você tem dívidas, você está endividado? E ele fala que não, porque ele não tem cartão de crédito, ele não tem financiamento, ele não tem essas contas para pagar. Mas aí a pessoa tem o boleto da faculdade para pagar, tem a conta de água, tem ali um telefone pós-pago. Certo. Então, essas são dívidas. Então, todos nós podemos ser endividados. Agora, quando que a gente é inadimplente? Quando a gente não consegue pagar essas contas na data correta, na data acordada. Então, essa é a diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Aquela vez que eu não paguei aquele racha do churrasco, eu fiquei inadimplente contigo. Inadimplente. Tu pagou até hoje, não? Eu paguei, né? Depois, agora, né? Depois. Com juros ainda, né? Tem até mais isso. Isso, então... Espero que as pessoas para quem eu devo não estejam assistindo esse episódio, né? A hipocrisia, né? O cara tá anotado lá no caderninho enfiado lá. Sim, não. É verdade. Tá devendo e tá falando de inadimplência. E daí eu trouxe um dado aqui para vocês, que é o dado de uma pesquisa divulgada pelo Serasa, que em janeiro de 2024, o número de micro e pequenas empresas que elas estavam inadimplentes somava 6,3 milhões de empresas. Bastante empresa, nossa. Isso a nível de Brasil. E, em média, cada uma dessas empresas ela devia 7 para 7 credores. Então, esse é um dado... do ano passado, tem pesquisas atualizadas, mas a gente vê que é uma coisa do dia a dia, que a gente convive com a inadimplência. Independente do setor, porque daí eu vi também que o que lidera é o setor de serviço, comercial, indústria e outros. Então, esse é o ranking da inadimplência. Eu acho que tem até a ver com essa questão serviços, comércios, tem até a ver com o porte, né? Porque dependendo do porte, isso até a gente vai ter essa conversa aqui, tem a ver com o planejamento da empresa, né? Porque a educação financeira, tudo isso envolve. Exatamente, e tem as causas, né? Quais são as principais causas que geram inadimplência? Certo. Existem duas vertentes, dois grandes grupos, que são as causas econômicas e as causas comportamentais. As causas econômicas, nem sempre a gente tem controle, né? Na maioria das vezes, não. Como, por exemplo, em 2020, a gente teve a pandemia referente ao Covid-19 ali. Okay. Que daí foge do nosso controle. Foge do nosso controle. Isso foi algo mundial, né? Isso, e foi algo mundial. Mas aí tem coisas atuais, que é a alta de juros e a alta do dólar, que acaba impactando em todas as empresas. Certo. No caso, a gente tem empresas de todos os segmentos e às vezes elas podem importar produtos, ali ter contas a pagar em dólar e daí com a alta do dólar aumenta ali o valor que ela tem que... Está devendo, no caso. Isso. Nesse sentido. E daí as causas comportamentais são as causas que a gente pode controlar e que talvez a gente pode conversar tanto com as nossas... tanto entre nós, pessoas físicas, como o computador pode estar conversando com o seu cliente. Por exemplo, uma das principais causas ali é a educação financeira dos clientes. Por exemplo, a pessoa ela sabe ela sabe produzir o produto dela e vender aquilo muito bem, mas ela não segue o princípio da entidade, que é um princípio contábil que diz que o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro do cliente, da pessoa física, é da pessoa física. Aí ele vai lá, paga a conta da empresa na conta da pessoa física e compra uma geladeira para casa no cartão de crédito da empresa. Certo. Então, essa questão da educação financeira dos empresários é uma coisa que a gente pode estar apontando, e até da gente como pessoa física. E é por isso que daí o que lidera a inadimplência, o ranking, o comércio, o serviço. Sim. Porque uma indústria, claro, né? Não estou dizendo que é impossível, mas uma indústria, pelo porte dela, ela vai ter um planejamento, ela vai ter uma separação. A gente espera, né? Que já vai ter esse... Deveria ter, né? Deveria ter. Tem, né? Então, ela vai ter um planejamento diferente, então vai ser mais difícil disso se misturar, né? Claro. Agora, uma empresa menor, onde vai ter tudo muito junto... Sim. Aí pode ter que esse princípio da entidade ali não esteja muito latente. Muito Até porque, nesse caso, as consequências seriam muito mais catastróficas, né? Uma empresa de porte muito maior, sofrendo ali com um problema grave de inadimplência, ela pode ter o seu caixa afetado de uma forma muito mais violenta, digamos assim, e pode ter impactos massivos, né? Então, a inadimplência também tem esses graus de gravidade,
que também é bem interessante de a gente considerar nesse assunto, né? Essas empresas que os nossos contadores da SCI atendem, que tem esse tipo de problema, digamos assim, na parte financeira, os nossos contadores, eles simplesmente não são somente contadores, eles começam a ser consultores, além de psicólogos no dia a dia. A gente fala muito isso aqui, né? Eu trabalho na parte comercial ali, juntamente com os vendedores, e quando a gente faz um atendimento, a gente conversa com o cliente, né? Ou um futuro cliente, um lead ali no caso, e aí tem esse bate-papo, porque contador não é somente um contador, ele tá ali como um consultor daquela empresa, ele tá ali como um psicólogo daquele dono de empresa para poder ajudar, instruir, direcionar, dar um norte. Então engloba muita coisa ali, muitas funcionalidades do contador que ele vai fazer isso no dia a dia, sabe? Eu vejo isso. E a inadimplência, ela tem esse caráter bilateral, né? Então, no cenário de inadimplência, as duas partes, elas saem perdendo, né? Então, a pessoa que está devendo e a pessoa que tem o direito àquele pagamento e não recebeu, os dois acabam sendo prejudicados nesse cenário, né? E também, dentro desses níveis de gravidade que a gente comentou, muitas vezes uma inadimplência, ela pode acabar sendo algo negligenciável. Então, naquele mês, um cliente que tem um histórico de bons pagamentos, né? Ele teve algum imprevisto, algo que ele fugiu ali da rotina dele, né? Claro. E ele teve uma inadimplência, teve um atraso ali, mas foi algo pontual. Ele é um bom pagador e no próximo mês ele vai voltar ao seu comportamento normal de bom pagador, né? Então, algo negligenciável, talvez não tenha afetado ali o contas a pagar do escritório, né? Sim, aquele recebimento. Enquanto, desculpa, já te passo a palavra. Enquanto um cenário de inadimplência muito mais aprofundado pode impactar o recebedor, pode afetar o contas a pagar dele, e ele pode, então, se tornar um inadimplente, né, com os seus fornecedores, né? O que eu ia comentar é que a questão ali Existe situações sazonais ali que podem aumentar a inadimplência em determinados meses. Em janeiro, o Serasa ele aponta que a inadimplência ocorre por conta de despesas como IPTU, material escolar, renovação da matrícula, que fazem com que a pessoa física não pague ali as empresas e, consequentemente, se aquela empresa não tem organização financeira, ela vai deixar algumas contas de fora. E pode ser que seja a mensalidade do escritório. Complica para todo mundo, né? E daí complica para geral. No final cai aqui na SCI daí. André, olha só, tu falou sobre inadimplência, né? Sim. A Thaís Vensky. Thaís, eu acho que eu pronunciei perfeitamente o teu nome, tá? Ela falou assim, André, paga o que tu me deve. Thaís, então, ao vivo tu tá sendo cobrado, André, aqui, tá bom? Pois é. Esse podcast aqui Estou aqui falando, né, sobre inadimplência e ao mesmo tempo a hipocrisia tá aí. Eu tenho mais aqui, o Celso Berra, ele falou o seguinte, André, toca Raul. Sempre tem, né? Pois a pressão tá grande, né, para essa parte musical, né? E a Camila, né? Acho que vai ter que rolar. A Camila falou o seguinte, aqui, cadê a música de hoje, André? Galera tá em cima de ti. Mas como os bots se espalham rápido. Pois né, Bia? A gente vai ter que fazer, porque os nossos clientes, eles merecem isso, porque além de todas as dicas valiosas que a gente vai dar... Mas vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Num certo dia a gente vai estar aqui, do nada vai aparecer um violão. Vai brotar um violão daqui debaixo da mesa, daí a gente vai tocar A gente não vai dizer que vai ser quinta-feira que vem, porque é surpresa. Beleza, então. Seguindo, pessoal. A gente estava falando sobre a parte aí das causas, correto? Correto. Existem também as consequências? Sim, existem as consequências. Isso. Quando eu, como empresário, eu tenho ali uma inadimplência grande, enfim, a inadimplência que for, ela acontece, mas quando ela é maior do que o esperado, maior do que eu previ, porque, né, se eu fui... conservadora, eu previ uma inadimplência, mas quando ela extrapola esse valor, eu vejo ali os meus lucros sendo evaporados, porque eu tinha ali eu tinha planejado que eu ia prestar um serviço, ia ter um lucro, um retorno financeiro em cima, um retorno financeiro, e ele não aconteceu, o dinheiro não chegou para mim. Então, esse é um dos principais consequências, né, para o empresário que tem ali os seus clientes inadimplentes. Certo. E tem também o custo, né, Bia? Envolve tudo isso, né? A Bia que... É porque
a inadimplência, ela não vem sozinha só com a falta do fluxo de caixa, Sim. né? Porque seja 10, 20, 30, independente, né? Se foi conservador ou não, não é só aquele dinheiro que tu deixou de receber, mas é o esforço de um colaborador teu indo lá, ligar para o teu cliente. Então, assim, pô, meu amigo, e aí, né? O que aconteceu? O que está acontecendo aí Foi contigo? pontual, Vamos beleza. conversar. Foi pontual, mas Sim. ainda assim eu perdi um tempo ligando ou mandando uma mensagem. Negociando, né? Refazendo aquele boleto, né? Ou eu posso perder muito tempo. Sim. Então, é um custo de um colaborador meu que poderia estar fazendo um trabalho consultivo, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ele poderia estar projetando outras coisas dentro da minha gestão ou contribuindo de outras formas. Então, ela vem como uma falta ali, uma defasagem no meu fluxo de caixa, porque aquele dinheiro não entrou, que vai impactar o meu lucro, enfim. Mas ele vai vir ainda com um custo adicional aí da minha mão de obra que está sendo perdida para cobrar, para renegociar, para fazer toda essa parte. Certo. E aí a grande proporção vai tornar com que esse tempo despendido seja maior ainda, porque às vezes não é só uma ligação, são várias ligações, né? Várias negociações até chegar num consenso, num consenso. E aí depois eu vi lá que eu perdi tantas horas daquele funcionário em cima daquilo, em né? cima daquilo. Em cima daquele cliente lá específico por causa de uma demanda, de uma inadimplência, no caso, a gente em outras palavras, perdendo, né? O inadimplente, ele vai gerar um trabalho ao redor dele, né? Um trabalho de reversão, um trabalho de acompanhamento, de contatos. Cobrança, contato e tudo isso, né? E a gente comentou no início, né, que a inadimplência tem esse, como problema, ela tem esse caráter bilateral, né? Então, a gente falou um pouco da perspectiva do escritório. Claro que o primeiro sintoma ali vai ser a falta da entrada do valor que ele tinha previsto no contas a receber dele, né? Dependendo da quantidade de valor, pode afetar mais ou menos o contas a pagar dele, certo, o fluxo dele. Mas a inadimplência, ela tem ali os seus impactos da perspectiva do cliente do escritório também. Então, um dos impactos que isso pode causar, e aqui a gente está falando já a gente está falando de um cenário de inadimplência um pouco mais grave, é a suspensão dos serviços daquele cliente, né? Então, serviços... É muito pior, né? Pô, suspender o serviço de um cliente ali, cara, é bem complicado. Então, já num cenário de inadimplência que obriga o prestador de serviço a suspender a prestação de serviço, o fornecimento de produto para aquela empresa, e pode ser algo crucial para o funcionamento do estabelecimento dele, né? Total. E então a inadimplência ela tem esse perfil de ser um problema que pode ter esse efeito bola de neve, né? Então pode ser algo às vezes contornável ali já de início, né? Um contato, uma negociação rápida, está resolvido. Ou se ela se estende, se ela se agrava, tem esse efeito bola de neve, as consequências vão se tornando cada vez piores, né? Total. E chegar nesse ponto de suspender o serviço do seu tomador de serviço, do seu cliente, com certeza um cenário nada agradável, né? Não. E para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Para ambos os lados. E num cenário como esse, o próprio relacionamento entre o fornecedor de serviço e o tomador de serviço, que talvez era um relacionamento com bom histórico, sempre conversaram muito bem, sempre negociaram muito bem, sempre tiveram bom relacionamento ali profissional. Isso pode ser perdido num cenário como esse. Pode gerar um desgaste, pode gerar um desconforto, né? Uma quebra de confiança e esse tipo de impacto, né? E isso também a gente sabe que é um trabalho que leva muito tempo para ser revertido. Um trabalho de contato, de conversa, diplomacia. Né? A confiança em si, né? Então, o tempo que leva para eu poder confiar numa pessoa, ainda mais prestando um serviço, né, ou tomando um serviço, a confiança, porque isso envolve toda a minha parte financeira da minha empresa, né? Envolve toda a parte, no caso, salário, envolve toda a parte aí, no caso de a parte burocrática, envolve toda a parte aí de impostos, né? Eu preciso confiar nesse contador, ok? Para ele fazer todos esses procedimentos que existem dentro hoje de uma contabilidade. E aí, depois disso, acaba se quebrando por uma falta por causa de uma inadimplência do meu cliente em si.
Então isso gera um desconforto surreal grande, né? E isso pode também, ao mesmo tempo, para o contador, né? Claro, né? Tudo vai da condução. E é muito ruim chegar nesse ponto, né? Então, o ideal é que sempre a condução seja da melhor maneira possível. Mas isso pode ser também uma oportunidade para o contador, porque, claro, né? Com certeza, cada contador aqui tem lá os seus clientes que ele sabe que já são inadimplentes, que até vão para a sua carta lá dos perdidos, né? Sim, causas perdidas. Mas às vezes vai ter o cliente que ele vai poder olhar com o seguinte olhar: meu, eu vou dar uma olhada aí na contabilidade dele, vou dar uma olhada na carga tributária que ele tem, e às vezes a gente pode fazer um direcionamento aí, fazer uma readequação tributária e ele ir para outro caminho, né? Sim. Enfim, nós não somos especialistas na parte fiscal aqui, mas fazendo uma abrangência aqui agora na contabilidade, né? Então, tendo esse olhar mais consultivo, daí eu posso dizer para o meu cliente, ó, a gente pode fazer isso, isso e isso, de repente toma esse rumo para a tua empresa. Isso vai melhorar as tuas finanças, vai melhorar a tua liquidez, teu fluxo de caixa e vai melhorar, com certeza, para mim também, porque eu tive uma oportunidade tanto de negócio para mim, para eu ter, né, um serviço a mais agregado ao meu honorário, mas também de eu recuperar ele para ter esse recebimento de volta, né, do que eu tinha, do que ele estava me devendo. Claro. Então, assim, também me colocando à disposição para resolver o problema, o meu problema, mas o problema dele também. Automaticamente, né? Antes da gente ir para soluções, pode ser? Pessoal, siga a SCI Sistemas nas redes sociais, tá? Tá passando aqui embaixo nosso canal no Telegram, tá passando aqui embaixo o canal no Facebook, no Instagram, né? Sigam a gente. E participam também dos nossos grupos de WhatsApp que a gente tem da empresa, da SCI, para vocês saberem as novidades do dia a dia. Também temos ali o link ali do nosso CEO, né, o Wellington Marçal, e também o Everton Marçal, que vocês podem estar seguindo eles lá nas redes sociais, no Instagram, e conversando com eles, tirando algumas dúvidas, trocando alguma ideia também, tá certo? Sigam a SCI Sistemas no Instagram, conto com vocês, beleza? Pessoal, e também dúvidas, sugestões, por favor, podem colocar aqui no nosso chat para a gente poder estar lendo, compartilhando aqui com essa equipe maravilhosa, para a gente poder estar tirando dúvidas de vocês, tá certo? Vamos... Um ganchinho aí das redes sociais, como essa semana foi aniversário, né? Da SCI, 34 anos de 34 casinha, anos, né? Top. Para darem uma olhadinha lá na nossa comemoração, conhecer um pouco das carinhas de todo mundo. Isso, é verdade, lá, vai ter uma galera lá participando, né? O marketing fez um trabalho bem legal. Então vocês podem ir lá no nosso... Tá no canal do YouTube e do Instagram, né? Pelo que eu vi. Acho que no Se eu não me engano, no Instagram, Instagram. mais precisamente no Instagram vai ter o vídeo lá, o Reels, onde vai estar mostrando a carinha de uma galera aí de vários setores da SCI Sistemas Contábeis, tá bom? Beleza? Me fez sentir mais velho, saber que eu sou mais velho que a SCI. Vamos voltar à inadimplência. Vamos voltar a falar de inadimplência. Esquece isso, deixa para outro dia. Beleza. Referente à parte de soluções, a gente começou a falar aqui sobre a parte de soluções, né? Olha... Temos coisa boa para falar das soluções. Porque assim, a gente teve a causa, a gente teve as consequências, que a gente citou aqui, mas existem também, não é só choradeira, né? Digamos assim, problema, não, mas existem soluções. Soluções para evitar, na verdade. A gente está vindo aqui com... Não vamos só ficar tentando remediar, vamos tentar vamos resolver o problema lá na raiz. Antes de acontecer, sabe? Certo. Se precisar remediar, a gente tem soluções também. Ok, né? sim. Também, né? Mas com certeza, a gente poderia dividir essas ideias de solução em duas categorias, né? As preventivas e as soluções que você vai ter à disposição quando já precisar remediar, certo, no caso de inadimplência, né? Então, ao discutir essas possíveis soluções, a gente pode fazer menção, então, a algumas funcionalidades e recursos que as nossas ferramentas já disponibilizam, né? Então, aos clientes que estão assistindo a gente, muitos já vão estar familiarizados com essas soluções. Legal. Já utilizam, né, no dia a dia. Já utilizam com sucesso, a gente observa, né? A gente tem aí, importante, como eu falei no início, a gente tem o privilégio de ajudar eles, auxiliar eles, né? Aos que não conhecerem essas soluções, a gente convida que entrem em contato com a gente, né? A gente está pronto para apresentar essas ótimas funcionalidades, com certeza vão ajudar muito. Então, o gestor financeiro, ele pode se antecipar nos processos, ele pode tentar prevenir casos de inadimplência, né?
com algumas ações muito simples no dia a dia. O próprio envio antecipado do boleto de honorários, por exemplo, com alguns dias de antecedência, não tão perto da data de vencimento, né, pode facilitar com que o cliente dele tenha um melhor planejamento financeiro, consiga organizar melhor as suas dívidas, né, as suas contas a pagar do mês, e pode ajudar ele com isso também, né. Então, a gente já observou casos, né, onde o envio do boleto muito em cima do vencimento pode atrapalhar ali um pouco a dinâmica das coisas e causar uma certa inadimplência, né. Bom, essa seria uma ideia. Na parte de... É uma das soluções para a gente poder estar adaptando no dia a dia, mês a mês, ali juntamente com o contador e o seu cliente, no caso. Uma das mais simples. Mais simples, Uma das mais simples, Resolvendo mal lá na raiz mesmo, né? Para não gerar nenhum desconforto futuramente, né? Dessa forma. Quais são as opções que a gente tem para mandar um e-mail? Para mandar e-mail? Para mandar um e-mail, para mandar um boleto, conta ali para como que o financeiro manda. Vamos lá. Isso a gente pode fazer por dentro do sistema, então. Isso. Podemos fazer por dentro do sistema. Então, o nosso cliente contador, ele pode utilizar essas funcionalidades que a gente tem dentro do sistema para se prevenir futuramente de uma possível inadimplência. Isso, dessa forma. E ele pode combinar, o ideal é que ele combine as funcionalidades, né? Porque combinadas, elas vão ter um efeito muito maior. Certo. Então, essa parte é apenas a parte do envio do boleto. Isso pode ser feito de maneira manual, obviamente, né? Mas lembrando que o sistema tem a ferramenta de automatização que se chama Chip. Legal. Né? Então, o gestor financeiro ele pode automatizar esse processo, né? Tendo esse processo automatizado, ele tem mais tempo para conferência, ou ele precisa fazer menos conferências também, né? Além de ter mais tempo, ele precisa fazer menos conferências. E ele evita erros humanos, né? Porque uma vez que o processo está automatizado, então o risco de erro humano é muito menor. Ele sabe que todo mês, toda semana, determinado dia, determinado horário, o processo vai acontecer, né? Independente da ação humana de algum colaborador. Certo. O André, sobre o chip aí, no caso, exemplo, eu estou lá no meu escritório de contabilidade e ele não está configurado para essa automatização. Eu posso entrar em contato com uma equipe de atendimento aqui da SCI Sistemas para eles poderem estar me ajudando, Bia? O que vocês acham? Qualquer Existe momento. A possibilidade para a gente poder estar estruturando isso, configurando, no caso? Isso é rápido, é prático, é demorado? Sim, a gente tem toda uma equipe ali de atendimento, né? A Kátia, ela não foi à toa que ela falou que ela conversa com todos os clientes. 6 anos. Ela tá lá no EAD, em TV, SCI, aqui com a gente, e também no atendimento, junto com as nossas outras pessoas lá no atendimento, a Thaís, a Brenda, todo mundo lá, que a equipe toda que está esperando justamente por essas dúvidas aí, essas orientações, e também toda a parte de material, né? De fax, dos vídeos, de orientações aí que a gente tem. Então, é só entrar em contato que a gente está aqui disponível. O cliente pode entrar em contato com a gente ali, não está configurado o chip para fazer esse procedimento que o André acabou de falar, então eu posso falar com vocês, vou lá falar com a Kátia, com a equipe, para a gente possa estar tirando essas dúvidas e aí configurando dentro do sistema para deixar ele redondinho. Até para ele ver quais são as opções dele, né? Lá dentro da área do cliente SCI, a gente tem o FAQ, que ele pode entrar lá e ver quais são as opções, porque o chip ele faz a emissão da nota, faz a emissão do boleto, né? Manda a remessa para o banco quando tem API. E ele também tem duas opções, né? Na verdade, 3. Ele pode salvar esses boletos para mandar para o e-mail dele manual, porque ele tem mais coisas para enviar junto, ou ele pode configurar o provedor de e-mail dele no sistema para o sistema mandar os e-mails, ou ele pode usar a nossa ferramenta também, que é o SC Report, que ele pode, o chip publica direto lá no SC Report boleto para o cliente dele. Então, são 3 opções, ele pode ir lá, ler, ver o que é melhor para ele, né, o que mais atende, e conversar com a gente no suporte, que a gente ajuda a configurar. Importantíssimo isso, né? Sobre o SC Report que você acabou de citar, amanhã a gente vai estar com o pessoal aqui da Tecnologia Web, né? Então, às 8h15 da manhã, nesse podcast também. E eles vão falar um pouco sobre cada funcionalidade, cada tecnologia desenvolvida aí, no caso, que a gente tem dentro da SCI, que pode estar ajudando nossos clientes. Nem todos os clientes sabem, mas a gente tem muitas tecnologias web aí, no caso, que ajudam, ajustam, fazem com que tudo esteja de forma automatizada, tá certo? Então, fica o convite para vocês amanhã, nesse mesmo horário, 8h15 da manhã, participarem, tá certo, pessoal? Tem uma
Pode falar, Bia, fica à vontade. Não, eu ia fazer uma junção dessa dica, né? Eu tenho uma pergunta aqui sobre o chip, tá? Eu vou te perguntar aqui. Seja o automatismo, ou seja o cliente fazendo manual, né? Que é assim, o cliente vai lá, ele configura, né? Ou ele envia o boleto tal dia. Só que uma das dicas da Extra Sistema é a parte de comunicação com o seu cliente. Às vezes aquele dia não é o dia adequado. Então, uma das dicas daí é a comunicação clara com o cliente. Qual que é o fluxo de caixa dele? Certo. O melhor dia do fluxo de caixa. Claro, né, que todas as empresas têm um planejamento e tal dia seria o melhor dia para pagar. Mas, às vezes, a tua inadimplência é causada por você mesmo. Porque aquele cliente, especificamente, ele não consegue cumprir com aquela obrigação. Então, às vezes, é por conta do setor dele, da área que não prestou atenção. Aquele setor dele, a melhor época é lá pelo dia 15. Sim. Então, de repente, separar os vencimentos dos teus clientes pelos setores, né? Okay. Então, uma faixa de clientes no dia 10, outra faixa de clientes, e aí poder readequar também o teu fluxo dos teus pagamentos de acordo com isso. Isso também minimiza a inadimplência. Total. Então, dentro do sistema, a gente tem meios também para fazer essa flexibilização e aí fazer essas faixas de clientes. Então, você pode a comunicação flexível e aí o sistema tem as soluções para isso. Show também. de bola. Eu tenho uma dúvida aqui, né? A Marisone, o chip é um módulo à parte ou já faz parte do módulo financeiro? O chip está disponível para todos os clientes que já utilizam o novo visual e o único financeiro. Está lá, menu chip, pode ser acessado, pode começar a usar hoje. O Marisone, não precisa perder tempo. Depois, Marisone, pode ir no suporte, no atendimento ali, pede para falar com a Kátia, beleza? Ela vai estar te auxiliando. A gente teve a resposta disso também, do que o André acabou de falar, a Ana Paula, né? Trabalha lá, a Ana Paula VMS Lopes. Ela respondeu dizendo que realmente tem e tal, não precisa contratar a parte, beleza? Salve, Ana. Salve, Ana. Semana que vem é nós aqui, hein? Eu tenho aqui também a Adriana Turkovic. Achei top a ideia desses encontros, né? Então, todas as manhãs, pessoal, 8h15 da manhã, a gente está aqui. Fiscal na segunda-feira, contábil na terça-feira, na quarta-feira o sistema de folha, foi ontem, hoje, gestão, e amanhã de módulos gerais, né? Então, amanhã a gente vai ter a equipe da tecnologia web aqui com a gente, tá? Adriana, então, ela parabenizou a gente pela iniciativa, muito obrigado, tá? Obrigada. Aproveitando, quero agradecer o atendimento da SCI, nota 10 com estrelinhas ainda, tá? Parabéns à equipe de atendimento da SCI que vem prestando um serviço em todos os módulos, né? Todos os sistemas vêm fazendo um trabalho excepcional na forma de atender os nossos clientes em si. Parabéns, tá, pessoal? Obrigado, tá, Adriana? Te espero amanhã também aqui nas 8h15 da manhã para a gente falar sobre tecnologias web, beleza? Fechou. Vamos seguir? Vamos seguir. Beleza. A gente está se encaminhando para o final, né? Vai se criando o clima ali no triste, caso. Né? A gente está indo para o final, tá, pessoal? E qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, por favor, mande aqui no chat para a gente poder responder juntamente com nossas equipes aqui, a equipe aqui da gestão, beleza? Tá chegando aquela hora, né, André? É a tua hora. Aquela hora vai chegar semana que vem. Semana que vem. Ela vai chegar, mas não hoje. Não, eu tô falando semana que vem para ganhar tempo, mas até lá eu arrumo outra desculpa, daí vai ser só na outra semana e assim vai. Mas assim, o que a gente pode falar agora é sobre como como o contador pode controlar a inadimplência dele, porque hoje no sistema ele não precisa gerar um relatório, uma dica. Ele não precisa gerar um relatório para verificar que o cliente dele está inadimplente. A gente tem um recurso chamado controle de situações financeiras, que o André podia colocar para nós como são as condições, que daí manda e-mail para o cliente. Eu vou concluir, então, rapidamente essa parte das ideias de solução, né? Então, a gente falou um pouco ali sobre o automatismo dos processos financeiros com o chip, né? Certo. Então, o gestor financeiro, ele já vai ter várias opções ali à disposição dele. Ainda nessa parte de automatização, a gente tem uma função... Eu já vou chegar nas situações financeiras? Vai criando um roteiro, né? Isso. Vou seguindo aqui. Aí, ó. Vou seguindo aqui. Pensamento aqui. Eu vou chegar lá. Mas ainda nessa parte de automatizações, até toda
toda essa parte de notificações, né, ela pode ser automatizada também através do sistema. Claro. Ela pode ser automatizada de uma maneira preventiva também, certo. onde o escritório vai estar alertando os seus clientes em relação aos vencimentos que estão por vir com uma certa antecedência. Ele pode alertar no dia do vencimento, ele pode alertar depois que já tiver vencido, então ele nunca perde o contato com o cliente, ele pode fazer isso de uma maneira automatizada, né? Personalizando ali as suas mensagens, customizando por cliente. Então, o sistema oferece diferentes possibilidades ali de uso desses recursos. Certo. Num cenário onde talvez já exista uma inadimplência e o gestor financeiro ele precisa agir, precisa negociar, acho que se conecta um pouco com o que a Bianca comentou antes, né? O gestor financeiro ele vai agir ali como um amigo, como às vezes até assessor, né? Consultor, um consultor do cliente dele. Total. Então, ele vai, por exemplo, oferecer opções de negociação para os seus clientes, né? Então, ele vai poder parcelar suas dívidas, com ou sem o valor de entrada, com ou sem cobrança de multa e juros, né? Com ou sem alguns abatimentos, né? Então, o sistema também oferece mecanismos para esse tipo de negociação. Para ajudar o contador, no caso, nessa negociação. Isso mesmo. E o controle de situações financeiras que a Kátia comentou é outro ótimo recurso que os gestores podem utilizar. Com certeza vai ajudar muito. E ele também é um recurso que funciona de maneira automatizada. Porque há critérios para considerar alguém inadimplente. Certo. Né? Então, um gestor ou um escritório, ele pode ser mais ou menos leniente, digamos assim, com os seus clientes, né? Sim. Então, eu apenas vou suspender os serviços do meu cliente quando ele chegar num certo nível de inadimplência, não já de cara, no primeiro momento. Então, ele tem condições que podem variar de caso a caso, pode variar de gestor a gestor, e o sistema oferece uma possibilidade de o gestor financeiro definir essas condições, e o sistema sozinho, ele vai manipular as situações dos clientes. Ele vai dizer que o cliente está numa certa situação porque ele deve tanto, ou porque atingiu um certo... X valor. X valor, isso mesmo. Dentro desse funcionamento, ele pode fazer algo que a gente comentou antes, já imaginando um cenário um pouco mais desconfortável, certo. Mas ele pode bloquear os processos dos clientes nos outros departamentos. Uau. Então, o cliente Aí não vai poder... Isso. Muito. Mas, ao mesmo tempo, essa funcionalidade oferece formas de ele rapidamente liberar o cliente para poder fazer aquele processo. Ou até mesmo de maneira temporária. Então, eu vou temporariamente liberar os processos dele por alguns dias. Né? E o sistema vai estar ali controlando isso. Quando aquela quantidade de dias passar, ele volta para aquela situação e a negociação vai adiante, né? Certo. Vejam que são duas dicas que em duas vertentes, né? Uma é de negociação, onde a gente tem uma maneira simples de ir ali, fazer as refazer algumas faturas com ou sem multa, juros, né? Gerar os boletos. Então, uma ação que vai gerar ali os boletos para o cliente para realmente ele pagar. Sim. Outra ação é eu falar para minha equipe, sem ter que reunir todo mundo numa mesa e dizer, pessoal, esse cliente, ele está com uma situação com a gente, então a gente vai ter que dar uma segurada aí nos serviços que a gente vai prestar para ele. Cenário mais grave, né? Então, automaticamente, lá, quando eu estiver enviando um balancete para ele, a equipe do contábil já vai saber, pô, não posso prestar tal serviço para ele porque ele está inadimplente. Estou dando um exemplo do balancete, né? Mas tem algumas regrinhas ali em determinadas funções do sistema onde os processos ficam bloqueados, né? Então, é uma ação nos outros módulos nesse sentido, né? Então, é uma ação interna daí. Interna para o restante da equipe saber que o cliente está bloqueado. Sobre a questão de bloqueio, né? A Mariciane acabou de colocar uma pergunta aqui. Eu vou fazer a leitura dela. Eu gostaria da resposta de vocês daí, tá? Esse bloqueio temporário é aquele que faço manual ou ocorre de forma automática? Ele pode ser feito de forma manual ou automática. Tem as duas possibilidades, então, para a gente poder fazer. Tá, beleza. Mariciane, ela vai te procurar depois, ela já falou que vai te procurar no... ela disse, vou procurar a Kátia ali depois, tá certo? Tá bom. A Renata, ela disse o seguinte, que essas notificações de cobrança são excelentes. Então, ela utiliza no dia a dia, no escritório dela, e, cara, é ótimo pra caramba. Então, se todo cliente, né, poder utilizar, no caso, e pode, só depende de configurar ali no caso, e pode solicitar aqui pra gente aqui do atendimento, a gente vai estar dando esse auxílio. Configuração rápida e fácil. Configuração rápida e fácil. Mas é que a gente está falando ali da estatística dos maiores inadimplentes são
muitas causas Aham. são alheias ao Sim. nosso controle, mas muitas têm a ver com Uhum. organização. Total. Então, os avisos, eles vão ajudar, ó. Tu Uhum. tem que me pagar, tu tem que me Aham, pagar. Então, o Tá me sistema, devendo. ele está ajudando nisso, porque para alguém que é desorganizado, eu ter aquele alerta ali até o último momento, é o que vai fazer pagar. Então, é Sim. por isso que é um diferencial, né? Total. Então, é um recurso simples, Uhum. automático e que faz toda a diferença. Gratuito, tá dentro do sistema Gratuito. já, Já pode sistema. utilizar. O sistema está pronto para Pronto agir pra como um poder. amigo do contador nesses cenários de inadimplência. Com Legal. certeza. Excelente essas dicas, tá? Excelentes mesmo. Vai ajudar muito. Dica o boa e contador. dica compartilhada, É, né? É isso, pessoal. Sim. Temos mais alguma coisa? Tinha um monte de coisa aí pra gente falar, né? Mas a gente tem Todinho pouco inteiro aqui, mas tempo a gente aí, tem né, pouco Davi? tempo, Mas sim, já tá me chamando aqui no... Ó, já bateu lá no reloginho e falou, ó, tá acabando o tempo. Tá certo? Pessoal, quero agradecer vocês, né, pela participação, Bia, Kátia, André, obrigado por estarem aqui com a gente, obrigado por essa manhã. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, né, falando sobre outras funcionalidades dentro da parte de gestão, alguma coisa que a gente vai... É inovação, né? Que a gente foi desenvolvendo durante esse período de tempo, e às vezes o cliente não sabe que tem, às vezes não. Exemplo, né? A gente viu aqui que muitos clientes não sabem que tem certas configurações ou instruções que a gente consegue estar utilizando dentro do sistema em si, tá? A gente falou aqui de uma problemática que é a ponta do iceberg da gestão, mas a gente tem muita coisa. Tem bastante coisa. Tem muita problemática que a gente consegue resolver com dicas e que o sistema está aqui para ajudar, sabe? Sim. Então a gente vai trazer muito conteúdo interessante aí nas próximas quintas-feiras. Podem ter certeza. Nos acompanhem, né? Esse vídeo, esse podcast, ele fica gravado, tá, pessoal? Então vai estar lá no YouTube, assim como os outros. O fiscal em segundo, o contábil na terça, folha na quarta, hoje o gestão, então amanhã também teremos, né? Já chamando vocês para participarem amanhã. No dia de amanhã a gente vai ter a equipe da tecnologia web, o Ayrton vai estar aqui com a gente, junto com o Gabi, juntamente comigo aqui. A gente vai fazer um bate-papo bem legal sobre as tecnologias web. Eu gosto de falar que, né, aquele é o mundo da S6, sabe? O mundo da S6 tem muita coisa que a gente pode estar utilizando dentro dos sistemas, tá bom? Cliente, muito obrigado, né, por participar aqui com a gente nesta manhã. Amanhã estaremos aqui novamente, então fica o convite. Obrigado também pelas perguntas aqui, interagir com a gente no dia de hoje. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, por você estar aqui Obrigado com a pela gente, oportunidade. Tá Até quinta que vem. Obrigada, pessoal. Até quinta que vem. Valeu, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.